Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 812 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando na carta de Apocalipse, essa carta tão importante para nós nos prepararmos para este grande evento que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ficar apenas com 2 versículos, versículo 7 e versículo 8, ainda do primeiro capítulo de Apocalipse, que são 2 versículos muito importantes para nós. Porque nós temos de estar atento a um detalhe aqui que, olha, muitos não estarão atentos a este detalhe e podem ser enganados. E se você for enganado nesse tempo, não vai ser legal, tá bom? Então vem comigo e vamos para este estudo maravilhoso de Apocalipse, amém? Vamos lá? E antes de iniciar o estudo de hoje, é sempre bom contextualizar aqui a mensagem. João havia iniciado aí a sua apresentação dizendo: eu sou João, escrevo a 7 igrejas que estão na província da Ásia, né, saudando que a graça e a paz sejam dadas da parte de Deus e etc. Aí ele fala de Jesus como o primeiro filho que foi ressuscitado e governa os reis do mundo inteiro. E aí ele vem trazendo, né, e dizendo: a Jesus sejam dados a glória e o poder para todos sempre. E aí ele continua aqui no versículo 7 dizendo assim: olhem, ele vem com as nuvens. Então esse ele está se referindo a quem? A Jesus. Tá? E é como se ele já estivesse começando a descrever aqui uma visão que ele estava ali recebendo na ilha de Patmos, né, onde ele estava ali exilado por ter anunciado a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho de Jesus. E aí ele começa a descrever essa visão. Ele fala: olhem, ele vem com as nuvens. É como se ele estivesse vendo a volta de Jesus. Ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. E aí o outro versículo diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Amém? Olha só, esse primeiro versículo aqui, o versículo 7, ele tem relação com vários outros textos da Bíblia, inclusive Antigo Testamento. Se você for lá no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 13, você vai ver que Daniel também tem essa visão, onde Jesus, né, o rei, o Messias, estava voltando nas nuvens. O próprio Jesus, lá em Marcos 24, em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, ele fala da volta dele também, que vai ser dessa forma. Ele vai voltar nas nuvens. Lembra o próprio anjo, quando estava ali olhando para aqueles discípulos de Jesus, no 40º dia que ele estava na terra depois da ressurreição dele, quando ele ascendeu aos céus, aquelas pessoas ficaram ali olhando para Jesus, né, de boca aberta, e o anjo falou para eles: por que vocês estão assim? Do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer, né? Então são vários textos que se relacionam com isso. O próprio Paulo fala na primeira carta dele aos Tessalonicenses, falando sobre essa questão. Lá em Zacarias também, o profeta do Antigo Testamento. Em João 19, faz menção ao soldado que atravessou o lado de Jesus com a lança. Então são várias referências que fazem relação com este versículo especificamente aqui, o versículo 7 de Apocalipse capítulo 1. Olha só, ele vem com as nuvens. Por que é importante para nós entendermos que Jesus ele vai voltar nas nuvens? Por quê? Porque existem muitas profecias, né? O próprio povo judeu não reconheceu Jesus, né, como Messias, e até hoje eles estão esperando o Messias.
o Messias aguardado, o Messias esperado, que é Jesus. Mas como eles não estão esperando pela volta e sim pela vinda, eles vão ser enganados. Por quê? Porque eles vão acreditar que o anticristo é o Messias. Porque o anticristo ele vai se parecer tanto com Jesus, porque ele vai trazer a paz mundial, ele vai trazer uma nova ordem mundial, uma ordem onde as coisas vão ter o quê? Mais segurança, mais proteção, porém o quê? Mais controle também através da marca da besta, né? Só que esse sistema ele vai ser bem visto pela maioria das pessoas e muitos vão aceitar esse sistema como se fosse algo de Deus, mas ele não vai ser algo de Deus. Quem estiver preparado vai entender que isso vai ser só uma profecia que vai se cumprir antes de Jesus voltar. Como? Nas nuvens. Nas nuvens, né? Então muitos vão achar que o Messias, ele vai vir como um homem mesmo, né? Assim como Jesus veio da primeira vez, e ele veio, né, como o Messias aguardado, muitos povos ainda estão esperando esse grande, né, Messias chegar. E aí é que está esse detalhe, né? Outra vez a Thaís, minha esposa, ela estava assistindo um filme muito bom, ela estava gostando muito, só que ela ficou incomodada com uma questão, que nesse filme Jesus voltava como um homem, né? Como um cara cheio do poder, um cara muito bom, que trazia paz e tal. Ela falou, ué, esse filme parece ser de Deus, mas tem um negócio aqui que está me incomodando, que é isso. Quando ela foi ver, não tinha nada de Deus. Era realmente um filme produzido, né, por pessoas que não são cristãs, mas que estão trazendo algo bom e preparando a mentalidade do povo para que o Messias, né, para que Jesus volte como um homem, né? E aí as pessoas vão falar, esse é Jesus, o próprio Jesus, lá em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, são capítulos que a gente deve estar muito atento também, e relacionando a tudo que a gente vai ler aqui em Apocalipse, o próprio Jesus fala, não acreditem, muitos dirão que são eu, muitos falarão, né, que é Jesus voltando, mas não acreditem. E aqui fala, né, todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Por quê? Porque nesse momento vai ser diferente da vinda dele. Jesus, quando veio, ele veio trazer o quê? Salvação, ele veio trazer reconciliação com o Pai, perdão, cura. Só que nesse momento ele vai trazer justiça. Ele vai trazer um julgamento. Então, todos os povos do mundo chorarão. Chorarão o quê? De arrependimento, porque não ouviram a mensagem. Poxa, eu não ouvi, me perdoa. Só que, lembra das 10 virgens, 5 delas ficaram de fora e falaram, abre a porta, abre, eu quero entrar. E Jesus vai falar, o noivo vai falar, eu não conheço vocês, né? Tudo que eu falei estava ali, eu avisei e vocês não se prepararam, né? Então, certamente será assim. E para fechar o dia de hoje, Deus fala, né? Deus, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é a última. Então, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Gente, a gente tem que entender isso. Deus, ele pode tudo. Ele é todo-poderoso. Ele criou todas as coisas. Então, esses eventos podem parecer muito mirabolantes, uma coisa muito grande, mas ele é todo-poderoso e ele vai fazer do jeito que ele prometeu, ele vai fazer. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então, por que ele sempre fala, né, que era e que há de vir? Porque olha quantas coisas ele fez no passado, a própria criação do mundo, abriu o Mar Vermelho, mandou o dilúvio, salvou Noé, a esposa, e os 3 filhos e 3 noras, né, e depois iniciou, né, tudo de novo através dessa família, e criou tantas coisas, fez tantos milagres, enviou Jesus, ressuscitou Lázaro no 4º dia. Quantas coisas foram feitas, e é importante nós entendermos. Este Deus
que é o princípio e o fim, que sempre existiu, que é todo-poderoso, ele vai cumprir a sua palavra que está dizendo: Jesus vai voltar, ele vai voltar com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança, até aqueles que, que mataram, aqueles que perseguiram, aqueles que atravessaram Jesus, né, com a lança, aqueles soldados lá, todos eles o verão. Ou seja, esses aí vão ser ressuscitados para ver isso, porque eles já estão mortos, né? Mas todos, os que morreram, os que estão vivos, todos vão ver este evento único na, na nossa história. Amém? E que nós possamos estar preparados para isso. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por nos dar todos os detalhes que são importantes para nós sabermos, a fim de que nós estejamos preparados para a tua volta. Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos por tamanho amor, Pai. Jesus, agradecemos a Ti por ter vindo, dado a sua vida naquela cruz, dado todo o seu sangue, sangue de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, para nos curar. E agora está voltando, voltando para nos reunir de um lado a outro dos céus, de um lado a outro, para que nós possamos celebrar as bodas e, na sequência, vir reinar contigo na terra e depois para todo sempre na eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos orientar, nos capacitar, nos convencer do pecado e estar nos alertando para todos os acontecimentos que estão por vir. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Deus Pai. Agradecemos, Espírito Santo. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.